estamos entrevistando a nutricionista Elaine Vaz. Elaine, quem faz exercício precisa de uma alimentação diferente? Precisa. Deve ter uma alimentação de acordo com a necessidade do exercício. Então, por exemplo, se vai fazer o exercício com o objetivo de emagrecer, queimar gordura, ele tem que ter um estilo de alimentação. Se vai fazer um exercício com a intenção de ganhar massa muscular, muda o foco da alimentação. Você pode dar um exemplo de um que é para perder peso e um que é para ganhar massa? O indivíduo que vai fazer um exercício para perder peso, ele tem que, durante todo o período do dia, controlar a quantidade de ingestão dele, de alimentos. Essa quantidade de alimentos que ele vai ingerir tem que ser baseada na quantidade que ele precisa e mais o gasto de energia. Você diminui um pouco esse total de energia e ele gasta no exercício. O indivíduo que vai fazer hipertrofia, que vai ganhar massa muscular, você tem que aumentar a quantidade de proteína e carboidrato, principalmente antes e após o exercício. O que vai perder peso, o que precisa perder peso, você controla mesmo, você diminui o carboidrato, a quantidade de massas, arroz, mesmo a proteína. E o que vai ganhar, que ele quer ganhar, você tem que aumentar a quantidade desses nutrientes. Falando em antes e depois do exercício, quanto tempo depois de uma refeição eu posso fazer exercício? Vai depender do tipo de exercício que você vai fazer. fazer. Vamos pensar em malhar, nadar, fazer sexo. Então, porque é o seguinte, você tem que comer e ter um tempo para esse alimento, depois que você ingere o alimento, ele ser transformado em energia. Isso daí vai depender do tipo de alimento que você come. Quando come carboidrato, pão, massas, frutas, essa liberação de energia desses alimentos, em torno de 1 hora já está disponibilizado. Se for proteína, carne, vai demorar um pouco a mais, 1h30, 2 horas. Se você ingerir gordura, pode demorar até 4 horas. Então, por exemplo, se você vai comer uma feijoada e vai fazer exercício, antes de 2, 3 horas você não vai conseguir fazer. Como é que eu evito sentir sono depois de uma refeição? Tendo uma alimentação mais balanceada, com menos gordura principalmente. Menos gordura. A gordura, a gente tem o pós-prandial. O pós-prandial é o período em que você come e vai levar para aquele alimento sair do estômago e ser aproveitado como fonte de energia. Os alimentos ricos em gordura, eles demoram mais a serem aproveitados como energia. Enquanto há um trabalho digestivo, o alimento está sendo digerido e absorvido, há uma falta de energia para os outros órgãos. E após o momento que você absorve o nutriente, ele vai para a corrente sanguínea, e da corrente sanguínea ele é liberado para os órgãos, aí sim você tem energia. Elaine, qual a importância da hidratação? Hidratação é fundamental para todos. E é uma coisa que assim, a maior parte das pessoas ignoram. Fala, não tenho tempo de beber água, não tenho hábito de beber água. A água, ela representa 60% do peso corporal do indivíduo. Então tá aí a importância. Todos os nossos órgãos, eles precisam de água para funcionar. Elaine, e o líquido durante a refeição, o próximo, ajuda, atrapalha? Suco de uva é melhor que vinho tinto? Então, o líquido durante a refeição interfere no tempo de digestão e na absorção dos nutrientes. Porque você vê, quando a gente ingere o alimento, você já vai liberando, através do próprio visual, do apetite, você começa a liberar saliva, se o alimento te agrada. Todo o teu aparelho digestório, ele começa a ser preparado para digerir o que você vai usar, você vai estar consumindo. Se você bebe água, é como se você diluísse aquela secreção toda que está sendo formada para digerir o alimento. Então qual é o ideal? Não beber nada? Então o ideal é você evitar líquidos durante a refeição. Antes também. O ideal, por exemplo, eu aconselho sempre beber água antes da refeição, porque o líquido ele não fica no estômago, o esvaziamento dele é rápido. Sei. Então é interessante, por exemplo, antes da refeição, inclusive para auxiliar na absorção dos nutrientes, uma limonada, uns 10, 15 minutos antes. Depois você almoça, 1 hora ou meia hora depois você ingere o líquido novamente. Você pode me dar um exemplo de menu? Obviamente que acho que o menu varia para uma criança, para um adolescente, para um adulto e para um idoso. Mas você montaria assim, só um exemplinho de um para criança? O que pode variar? Por exemplo, a criança ela tem necessidade menor, de quantidades menores. E ela tem necessidade maior de nutrientes, por exemplo, cálcio. Então a gente tem que priorizar na alimentação da criança, pelo menos os 3 copos de leite por dia. As frutas, de preferência colocar fruta em vez de suco, evitar bater leite com fruta, porque diminui, dá mais assim, a criança acaba tomando menos leite em função da fruta. E então a gente tem que dar leite e fruta separado. Para o adolescente a gente já pode priorizar uma quantidade maior de energia. Então é interessante você fazer vitaminas, leite com frutas, acrescentar uma quantidade maior. É a faixa
de idade, faixa etária, onde exige uma ingestão maior de nutrientes e de calorias, de energia. Então, o adolescente, ele pode comer mais. E o adulto? O adulto, ele já começa a ter necessidades menores. Por quê? Porque ele dali, por exemplo, o adolescente, ele está sendo formado, é a criança. O adulto, ele já formou. O que ele não deve comer? Então, ele tem que diminuir a gordura, principalmente. E o idoso, ele tem que controlar a quantidade de tudo. Por quê? Diminui a secreção digestiva dele, então o trabalho digestivo dele é mais dificultado. E também a gordura é um alimento que demora muito a esvaziar o estômago. Elaine, o que engorda? Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, carboidrato à noite engorda? Depende da quantidade de carboidrato que você vai usar. Porque o carboidrato é a principal fonte de energia. Então, em todas as refeições você ingere carboidrato, porque é o que está no leite, no pão, na fruta, no arroz. Então, ele é o alimento que o nutriente tem maior abundância nos alimentos. Então, você tem que distribuir de acordo com o seu gasto de energia. Beber durante as refeições só atrapalha, arrasta ou engorda? Não engorda. Ele demora mais a atingir a saciedade. Quando você bebe líquido, as papilas da língua, elas elas mandam para o cérebro um sinal de saciedade. Quando você bebe muito líquido, você tem essa resposta de saciedade mais retardada também. O gás do refrigerante engorda? Não, distende o abdômen, né? Para algumas pessoas dá um desconforto, dá flatos, que são os gases liberados através do intestino, mas não engordam. Sal e alimento salgado? Não engorda, aumenta a retenção de líquido no corpo, então você fica mais pesado. Inchado. É o inchaço que o pessoal fala, mas aumenta o edema. E em que horário a refeição engorda menos? No horário em que você gasta mais energia. Então quem malha à noite, por exemplo, deve comer mais. Deve comer, com certeza. Quem trabalha à noite, as pessoas que fazem vigilância noturna, que tem que se ficar fazendo plantões, caminhando, avaliando, trabalhando à noite, essas pessoas podem comer mais, porque com certeza durante o dia elas vão estar dormindo, vão estar em repouso, então a necessidade delas diminui durante o repouso e aumenta com o gasto de energia. Questão de opinião. Volta já.